Senhor? Amém. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 25. Como todos já sabem, né? Estamos no Congresso de Mulheres e estamos tratando o tema de mulher sábia. Por isso, hoje nós vamos falar de mais uma personagem, uma mulher que foi usada por Deus, uma mulher que usou sabedoria para que a sua casa fosse alcançada e abençoada. Nós vamos ler a partir só o verso 2. 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Amém? E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Até aqui, irmãos. Vamos ler o 3. E era o nome deste homem Nabal, e o da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, maligno nas obras, e era de casa de Caleb. Amém? Os irmãos podem se assentar, para a gente entender um pouco. Nós vamos falar sobre Abigail, mas antes de falar sobre Abigail, nós vamos falar um pouquinho sobre o seu esposo e sobre a história que acontecia naquele momento. Abigail, como diz a palavra, ela era uma mulher dotada de sabedoria e beleza. Era casada com um homem chamado Nabal, que em hebraico quer dizer louco. E Nabal, ele era um homem rico, era um fazendeiro que tinha muitas posses, era um homem muito próspero, e ele tinha algumas propriedades. Ele morava em Maom, que ficava lá em Hebron, Judá, perto ali, mas ele também tinha terras no Carmelo. E a palavra do Senhor diz que ele estava ali cuidando da sua criação. Ele não, né? Os homens dele. E nessa época, foi quando Samuel havia morrido. Depois da morte de Samuel, o rei Saul, ele já tinha sido rejeitado pelo Senhor, e Davi já tinha sido ungido rei para tomar o lugar de Saul lá para frente, no momento que o Senhor assim achasse apropriado. E Saul, ele começou a perseguir Davi. E Davi, ele começou a fugir. Então, ele andava, uma época estava aqui, outra época estava ali, ele estava fugindo. Aí a gente pensa, né, Davi, ele era um covarde? Não, irmãos, ele estava fugindo porque lá em 1 Samuel 24, no versículo 6, ele fala que o Senhor não me permita que eu toque no ungido do Senhor. Ele estava fugindo porque ele não queria ir contra o próprio Deus, porque apesar de tudo, de ter sido rejeitado pelo próprio Deus, Saul, ele tinha sido escolhido pelo Senhor e tinha sido ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor. E Davi não se atreveria a tocar no ungido do Senhor. Por isso, ele andava fugindo, para não ser morto e para também não precisar afrontar o rei. E chegou esse momento que Davi, ele estava no Carmelo, justamente quando os homens de Nabal também estavam ali. E a palavra do Senhor diz que eles estavam tosqueando as ovelhas, e na época isso era uma atividade que era muito lucrativa, que circulava muito dinheiro, e era algo que era meio perigoso, porque existiam saqueadores, e eles estavam de olho naquilo. E Davi, como a gente vai lendo mais para frente, ele serviu de protetor daqueles homens. Então, nada acontecia com os homens de Nabal, porque Davi e o seu exército cuidava deles, dia e noite protegia aqueles homens. E chega um momento que Davi, ele se vê necessitado de mantimento, e ele vai até Nabal. Ele manda alguns homens até Nabal. E aí a gente começa a ver. Nabal, naturalmente, já era um homem louco, mas além da loucura natural, ele era um homem impiedoso,
inconsequente, um homem tolo, insensato, mau, irredutível, insensível, era um homem cruel, incomunicável, filho de Belial, rude, grosseiro, mal agradecido e ainda era um ébrio, alcoólatra, mesquinho. Então, imagine, irmãos, a índole desse homem. Era um homem que não tinha afeto natural por ninguém, né? Nem por ele mesmo, porque a palavra do Senhor diz que era um homem alcoólatra, se embriagava, então não tinha amor nem por ele próprio. Mas, pela necessidade, Davi, ele, por ter também feito o que fazia, ele falou, acho que é justo, né? Eu vou lá pedir ajuda, quem sabe ele não me recompensa pelo bem que eu fiz a ele, né? Ele não foi afligido pelos malfeitores, por ladrões, porque o meu exército esteve protegendo aquele homem. Ele fez porque ele quis, ele não foi obrigado, né? Mas, no momento de necessidade, ele falou, quem sabe esse homem não tem o toque do Senhor no coração e acaba me ajudando. Então, a palavra do Senhor diz que Davi, ele chega para alguns homens dele, prepara ali 10 moços, e fala, olha, sobe até o Carmelo, fala com Nabal, e ele, irmãos, pela palavra do Senhor aqui, diz, no versículo 5, a instrução que Davi, ele dá, sobe ao Carmelo, vai até Nabal, pergunta-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele próspero, paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e que tudo quanto tenhas, tenha paz. Agora, pois, tem ouvido dos tosqueadores, e os pastores estiveram conosco. Aí ele fala, né? Ele começa a falar para os moços. Chega nele e fala, olha, os seus pastores não foram afligidos, porque nós, homens de Davi, protegemos o teu povo. Aí nós queríamos saber se você tem como nos ajudar. Ele fala aqui no finalzinho do versículo 8. Pois dá a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares na mão. Ele nem pediu muita coisa, irmãos. Ele falou, o que você tem aí, dá para a gente poder se manter, para nós podermos estarmos suprindo as nossas necessidades básicas. Mas, como a palavra do Senhor diz, e pelas características que eu já dei aqui sobre Nabal, é claro que a resposta seria de um homem louco, né? Nabal, ele nega a ajuda a Davi. No versículo 10, diz assim, e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem dos seus senhores. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a minha carne, as minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vens? Irmãos, olha só que insensatez, né? Porque ele sabia que Davi era filho de Jessé, então ele sabia quem era Davi, né? Porque ninguém chegou para ele e falou, Davi, filho de Jessé. Ele sabia, ele conhecia Davi. E pelo que a gente entende da história, todo Israel sabia que Davi já tinha sido ungido rei para ficar no lugar de Saul. Então, Nabal, ele agiu negando ajuda, eu vou falar em sã consciência, porque ele não tinha consciência, né? Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele falou, não, imagina que eu vou abrir mão das minhas coisas, a minha comida, o meu gado, o meu vinho, a minha água, eu não vou dar para esse homem. Quem me garante que esse aí não é um fugitivo? Quem não me garante que não é um servo que fugiu do seu senhor e está aqui querendo me enganar, querendo levar a melhor para cima de mim, né? Então, ele agiu conforme a natureza dele, a natureza de um louco. Só que isso ia custar caro para Nabal. A palavra de Deus diz lá no versículo 13, que depois de ouvir essas respostas, os jovens, os moços de Davi, voltaram para dar resposta para o rei, né? Para Davi.
E eles chegam e falam, olha, Nabal respondeu isto, isto, isto e isto. E a resposta que Nabal deu deixou Davi muito irado. A palavra do Senhor diz aqui, né? Versículo 13. Por isso, disse Davi aos homens, cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a tua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram cuidando da bagagem. Então, imagine, irmãos, a morte seria certa. E a palavra do Senhor diz que a intenção de Davi era matar todos da casa de Nabal. Desde Nabal, passando por todos os servos, até o menino, ele fala, né? Então, os homens seriam todos extintos da casa de Nabal, por causa da loucura daquele homem. Só que, no meio do caminho, um desses moços chega, no versículo 14, e notifica Abigail. Aí a gente lê aqui, né? Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele o destratou. Todavia, aquele homem, tendo sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com ele enquanto estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal está todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um homem vil, que não há quem possa falar. Então, aqui a gente começa a ver todo o caráter de Nabal, né? Aquilo que eu já falei, impiedoso, inconsequente, cruel, um homem que era incomunicável, e os seus servos sabiam disso. E aí o que eles fazem? Eles vão até Abigail. Por quê? Porque aí a gente começa a ver as características de Abigail. Abigail era totalmente o contrário de Nabal. Nabal, um homem louco, insensato, insensível, cruel, como a palavra do Senhor diz, filho de Belial, um homem maligno, né? Como a Débora falou semana passada, Belial não é uma pessoa, mas sim a condição daquela pessoa, né? Ele era um homem maligno, ele era um homem indigno, era filho de Belial, agia com maldade. E aí a gente começa a ver o Senhor usando uma mulher para poder tratar e fazer algo assim maravilhoso naquela casa, porque a condenação era certa. Davi já estava determinado, já estava preparado e já estava a caminho da casa de Nabal, quando Abigail ela é avisada. E aí a gente começa a ver, né, irmãos? Abigail era uma mulher que era altruísta, uma mulher que ela se preocupava com a sua casa, ela tinha amor pelas pessoas que ali conviviam com ela, e até por outros, né? Mas ela era uma mulher altruísta, e a gente vê isso no versículo 19, que diz assim, e disse aos seus moços, Abigail, dizendo, ide adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou seu marido Nabal. Porque se ela declarasse, é claro que ele não permitiria que ela fosse fazer o que fez. E sucedeu que, andando ela na montanha num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens, que vinham ao encontro, a ela encontrou-se com eles. Então, olha só, irmãos, o altruísmo dessa mulher, né? Ela deixou tudo, ela até se abnegou, né? Porque ela poderia, se o marido descobre, ela poderia ser, sei lá, penalizada. Como era um homem que
agia conforme um momento, ele era impetuoso, assim, o que dava na ideia ele fazia, poderia ter sido morta, poderia ter sido castigada, mas ela, pelo amor que ela tinha pelas pessoas inocentes, porque todos que seriam mortos não tinham culpa do que Nabal tinha feito, porque ele era o louco, né? Os outros simplesmente eram servos, eles deveriam obedecer o seu senhor. E aí nós vemos, né, Abigail agindo com altruísmo, mostrando e demonstrando o amor que ela tinha e a preocupação que ela tinha pelas pessoas. No versículo 23 e 24, nós vemos Abigail, uma mulher humilde. Então, vamos lá, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se em terra. E, lançando-se aos seus pés, disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail também conhecia Davi. Ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele tinha sido ungido rei. E ela reconheceu, ela tinha a humildade de saber que estava diante de um homem poderoso, né? E aí, por isso que a palavra diz que ela se prostra. Ela não chega de qualquer jeito até Davi, né? Ela se humilha diante dele. Ah, meu Senhor, estou aqui, perdoa as minhas transgressões, que não era nem dela, né, irmãos? Aí mostra a humildade da pessoa, né? Porque às vezes a nossa tendência é falar: a culpa não é minha, é problema dele. Ele que se vira, ele que fez, eu não tenho nada com isso. Mas o altruísmo levou essa mulher a se colocar no lugar daquele homem e assumir uma culpa que não era dela. A humildade fez ela reconhecer que o seu povo ali precisava de um socorro. E ela se prostra diante daquele rei, diante daquele homem que ainda não tinha assumido o seu trono, mas era um homem de guerra. A palavra do Senhor diz que Davi era poderoso em guerra. E ele tinha um exército grande, 400 homens, irmãos, não é brincadeira, né? A gente, diante de homens que estavam tosqueando ovelhas, com certeza eles não eram guerreiros, não eram soldados. Com certeza a matança seria grande ali. Mas Abigail humildemente chega diante de Davi e se coloca ali como sendo a culpada de toda a situação, né? E aí nós vemos Abigail, uma mulher intercessora. Aqui são características da mulher, né, irmãos? Versículo 25, ela diz assim: Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E a tua serva, eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor, que o meu Senhor enviou. Que o meu Senhor enviaste, a palavra diz, né? Então, olha só, irmão. Abigail se colocando intercessora. Ela foi ali apelar para Davi, para que ele não levasse em conta a loucura daquele homem. Porque a gente sabe, né, a pessoa louca, ela não tem ciência, muitas vezes, do que ele faz. E, além de louco, tem todas essas outras características, aí fica mais difícil ainda, né? Então, Abigail, ela conhecia o seu marido. E ela chega até Davi na condição de interceder. Fala: olha, meu senhor, ele é um homem louco, não leve em conta o que ele fez. Ele não tem nem, acho que não tem nem sabedoria, nem ciência do que poderia acontecer. A culpa foi minha por não ter visto, porque eu sei que ele é louco. Eu devia estar atento ao que está acontecendo ao redor da minha casa. Mas eu não vi, não prestei atenção. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu, né? Não leve em conta a atitude deste homem vil. Não leve em conta a atitude deste homem louco, porque, com certeza, isso não seria bom, né? Então, a gente
muitas vezes perde a oportunidade de interceder, né? A gente fala, deixa para lá, deixa acontecer. A gente pode fazer e não faz, né? A gente acaba não intercedendo. E aí a gente começa a ver, né, falta de amor, que não era o caso de Abigail. Ela sentia amor pelas pessoas. E por causa deste amor, ela foi intercessora. Ela chegou até Davi porque ela sabia que Davi faria o que ele falou que faria. Ela sabia que ele eliminaria todos daquela casa. E ela chega intercedendo. Ela chega como mediadora da situação, né? Falou, Senhor, tem misericórdia, né? Porque um homem que não tem juízo. É um homem que... ele é cruel. Ele é um homem que não tem... ele não é agradecido pelas coisas que ele recebe. Então, agiu sem pensar, né? Porque ele não tem nem pensamento, é um homem doido. Não deixa que isso te marque, é o que ela fala aqui, né? Não deixa que isso cause impressão no seu coração, porque ele é assim, mas o resto da família não. Ele é louco, mas nós não somos, né? Eu não sou uma mulher louca. Simplesmente não estava atenta ao que estava acontecendo. A culpa é minha. Então, ela entra como intercessora. E aí, a gente vê uma mulher pacificadora. Versículo 26. Diz assim, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os inimigos e os que procuram mal contra o teu Senhor. Então, ela entra ali pacificando, fala, olha, Davi, Senhor, meu Senhor, não faça mal a Nabal e nem a sua casa, porque não seria justo até para você manchar as suas mãos com sangue, porque você é um homem de Deus, né? Você é um homem. E aí ela começa a colocar no coração de Davi as coisas que o Senhor tinha colocado no coração dela, para que ele não fizesse. Ela entra com pacificadora mesmo, né? Para que ele não fizesse o mal que ele intentou fazer. E nós vemos aqui, no versículo 27, Abigail, uma mulher generosa. Diz assim, e agora este é o presente que eu trouxe, e a tua serva ao meu Senhor, seja dado os moços que seguem o meu Senhor. Lá no versículo 18, que eu pulei, mas eu pulei de propósito, né? Que aí ela fala, então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 pastas de figo passados e pôs no jumento. Então, olha, irmãos, a mulher generosa, ela não teve aquela coisa, vou dar o que sobrou, né? Não, ela separou uma grande quantidade porque sabia ali que Davi não estava sozinho, porque Davi já era conhecido e as pessoas sabiam que ele andava com o exército. E Abigail foi generosa. Não teve mesquinharia com ela. Né? Vou dar o que sobejou, nada disso. Eles estavam numa festa, porque houve ali a tosquia das ovelhas, e isso era de se comemorar, como eu falei, porque era algo que era rentável, era lucrativo, era uma atividade que... para aquele que estava na situação, era algo que rendia muito dinheiro. E existiam homens, e eles estavam festejando. Então, tinha abundância de comida, né? Tinha ali abundância de mantimentos. E Nabal negou. Mas Abigail se mostrou generosa, levou para Davi aquilo que ele tinha pedido, e Davi recebeu aquilo tudo com o coração agradecido. Do versículo 28 ao 31, nós vemos uma mulher, eu diria, estrategista. Ela tinha um método
para chegar até o coração de Davi. Ela não chegou de qualquer jeito. Ah, vou chegar lá e vou falar que o meu marido é doido, para Davi não ligar para ele, e para ele receber o que eu estou trazendo, e está tudo certo. Não, ela chegou com uma conversa que tocou o coração de Davi. No versículo 28 ao 31 diz assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia a guerra do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu Senhor será atada nos feixes dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre todo Israel. Então, Jael, ela chega mostrando para Davi, né, que Davi era um homem escolhido por Deus, era um homem ungido de Deus. Ele, como ela fala aqui no finalzinho do versículo 30, houve que já foi estabelecido o rei. Então, ela chega mostrando para Davi que, se ele fizesse algo contra a casa de Nabal, ele estaria pecando contra o Senhor, estaria sujando as suas mãos com sangue inocente. Ela começou a abrir a mente daquele homem, mostrando para ele: olha, está errado, coloca a sua mão na consciência, até aqui você tem sido um homem abençoadíssimo pelo Senhor, você tem sido um homem correto diante do Senhor, até aqui, nada que você fez vai envergonhar a sua história. Mas, se você agir da maneira que você quer agir contra este homem louco, as tuas mãos serão manchadas pelo sangue inocente. A sua mão, a sua história já não será uma história imaculada, né? Já terá ali algo que você vai olhar para trás e falar: puxa vida, eu não deveria ter feito. Então, uma mulher que usou de estratégia para chegar ao coração daquele homem. E, diante das palavras sábias de Abigail, o Senhor trabalha no coração de Davi e ela encontra favor diante daquele homem. Versículo 32 ao 35, diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e me vingar pelas minhas próprias mãos, porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que fizesse mal, e que, se tu não te apressasses e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi tomou da tua mão tudo o que tinha trazido e disse: sobe em paz à tua casa, vê aqui o que tenho dado ouvido à tua voz e que tenho aceito a tua face. Então, diante de todas as atitudes benignas de Abigail, o Senhor foi trabalhando e apaziguando o coração de Davi, que estava irado, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele estava irado. E eu estive pensando, irmãos, muitas vezes nós fazemos coisas para a pessoa. Eu sempre fui muito assim, irmãos, sempre fui de ajudar muito. Desde muito nova, eu sempre ajudei muitas pessoas que tenho nas minhas condições. E a gente faz não querendo algo em troca, mas muitas vezes a gente necessita. Muitas vezes nós passamos por apertos que a gente fala: puxa vida, né? Será que aquela pessoa não vai me ajudar? E você chega na pessoa e leva um não. Eu já passei por isso algumas vezes, e, irmãos,
isso deixa a gente irado. Apesar de não dever, mas a gente fala, puxa vida, ajudei, fiz, aconteci, será que não tem um pouquinho de amor para poder, na hora da minha situação difícil, se colocar no meu lugar e me ajudar? Não é algo do Senhor, irmão, mas acontece. Porque a gente não faz querendo algo em troca, mas quando necessitamos, a gente espera que as pessoas tenham o mesmo amor que nós tivemos. E foi o que aconteceu aqui. Davi, ele se irou, mas pelas atitudes daquela mulher, pela intercessão, pela ação pacificadora, pela generosidade, pela humildade, pelo altruísmo, o Senhor trabalhou no coração de Davi e ela foi abençoada. E como diz a palavra do Senhor, né, o Davi chega e fala, bendita és tu, mulher, que foi usada pelo Senhor para vir até mim, para me trazer uma palavra de paz e tranquilidade no meu coração. Foi uma mulher usada pelo Senhor para libertar a sua casa do mal que estava perto de acontecer. E aí nós vemos no versículo 36 e 37, Abigail usando a sabedoria de Deus na vida, usando aquilo que o Senhor tinha dado a ela. Versículo 16 diz assim, e vindo até então, Abigail, ela estava fazendo as coisas sem autorização do marido. Aliás, o marido nem sabia, porque se ele soubesse, a coisa ia complicar para o lado dela e nada do que aconteceu teria acontecido. E ela fez escondido, né? A gente fala assim, puxa vida, né? Abigail não foi sábia, porque ela era uma mulher que deveria ser submissa, mas não foi submissa. Mas existem situações, irmãos, que a submissão ela tem que ser deixada de lado. Algumas coisas que dependem de atitudes nossas, que se a gente ficar submissa e não fazer o que tem que ser feito, a coisa quebra. A situação vira um caos. Então, existem momentos que aí entra, né, o que a gente fala sobre a sabedoria, que nós devemos ter sabedoria de ter discernimento, quando eu devo e quando eu não devo, quando eu posso e quando eu não posso. Nem sempre eu vou poder ser submissa, né? Então, Abigail aqui, ela usou de sabedoria e ela viu que aquele momento não era momento de ficar embaixo da autoridade do marido. Ela precisava agir para salvar a sua casa. E aí, versículo 36 e 37, diz assim, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu que pela manhã, estando Nabal livre do vinho, a mulher lhe deu a entender todas aquelas coisas. Sabedoria, irmãos. Saber quando falar. Falar com um homem louco, com todas essas características, mau, irredutível, homem tolo, insensato, insensível, cruel, e ainda embriagado, seria algo impossível. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de ver assim, pessoas embriagadas, e quanto mais você fala, pior é. Porque a pessoa já não tem razão, e o álcool tira o pouquinho que poderia ter. É impossível você conversar com um bêbado. É a coisa assim que praticamente não existe. E a Abigail, ela conhecia o marido dela. Além de todas as boas características que ele tinha, ainda estava bêbado. E ela foi sábia de não chegar e debater com aquele homem, porque seria tempo perdido, ela passaria nervoso e causaria mais ira ainda. Eu sempre gosto de deixar alguns testemunhos, né, algumas passagens da minha vida.
E, para quem não sabe, o meu esposo era pastor, ele era presidente do ministério onde eu congregava, a gente tinha a igreja, sede e mais algumas congregações, era uma igreja pequena, irmãos. Pequena no tamanho, mais grande nos problemas. E chegou uma vez que, quando acontecia algumas coisas, às vezes eu ia com ele para sentar, conversar, então eu participava de algumas conversas. E teve uma situação que eu lembro um casal, estava ali nós chegamos, estava ali na discussão. E ele ficou, eu e ele sentamos e ficamos ouvindo. Ninguém falou nada. Na época eu não era pastor, acho que eu era diaconisa, e ele pastor, já muito experimentado, porque quando eu casei ele já era pastor presidente da igreja há uns 5, 6 anos. Então ele era um homem conhecedor da situação e das ovelhas que tinha, né? E eu fiquei na minha olhando, mas chegou um momento que algo assim me impactou bastante, porque o homem chegou, a mulher era membro da igreja, era uma mulher que se dizia serva do Senhor, mas chegou um momento da discussão que aquele homem chegou e falou assim: se ela vai para o céu, eu quero ir para o inferno, que eu quero ficar bem longe dela. Irmãos, aquilo me tocou assim de um jeito que eu falei, Jesus amado. E aquilo me incomodou. Depois de um certo tempo, o marido foi conversar com o homem e eu fiquei com a mulher. E eu falei, você viu, entendeu o que aconteceu aqui? Isso é algo muito grave, porque a palavra do Senhor diz que a mulher, ela deve ganhar o homem sem palavra. E eu não sei o que acontece na tua casa, mas pelo que está acontecendo, as suas palavras, as suas atitudes, está levando o homem a desejar ir para o inferno. Isso está faltando sabedoria, está precisando começar a buscar no Senhor. Aí ela falou assim, mas ele que começa. Eu falei, mas você é serva do Senhor? Ele não conhece o que você conhece. Você precisa começar a pedir para o Senhor, já que você acha que ele está errado, fala, Senhor, a começar em mim, começa a mudar a minha mente, o meu coração. E eu falei, olha, pode ser difícil, mas quando a coisa estiver pegando fogo, fecha a tua boca, fica quieta. A nossa intuição é abrir a boca, falar e querer ganhar na palavra. Mas não é isso que o Senhor ensina. Ele diz que a palavra branda desvia o furor, e dependendo da situação, quando você não fala nada, melhor ainda. Isso é agir com sabedoria. Aí eu pude conversar com ela, irmãos. Eu sei que meu marido morreu e já tem 10 anos, vai fazer 10 anos que ele faleceu. E o casal está até hoje juntos, né? Então, eu não sei o que aconteceu, se mudou o que mudou, mas o Senhor trabalhou, né? Se a mulher começou a usar de sabedoria, mas eu falei para ela, começa a ganhar o seu esposo sem palavras, né? Porque eu não sei o que está acontecendo, mas seja uma mulher sábia, seja uma mulher pacífica, não deixe que a loucura dele tome você, não deixe que a situação te envolva, porque você é serva do Senhor. Ele não, você conhece. E assim foi, né, irmãos? Então, nós precisamos agir com sabedoria. Saber o momento de falar, saber o momento de calar, saber o que falar, porque dependendo do que você fala, a coisa é pior ainda. Principalmente aquela frase, né? Eu não disse, eu te falei. Irmãos, isso é a pior coisa que a gente pode ouvir, né? Você já sabe que está errado. Você já sabe que o que você fez não é uma coisa certa. Aí vem alguém e fala, eu te falei. Eu te avisei. Ai, que vontade que dá, né? De pegar Mas o Senhor precisa trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Ou melhor, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Nós precisamos deixar o Senhor começar a mudar. Está errado? O marido está errado? Está. Mas ele é um louco, ele é um insensato, eu não. Ele não sabe o que ele faz, mas eu sei, porque eu sou dirigida pelo Senhor. Devo ser cheia do Espírito Santo. Eu tenho que partir
do pressuposto que eu sei o que eu estou fazendo. E eu tenho que fazer o que é certo, porque eu estou na presença do Senhor. Então, que nós, irmãs, possamos começar a deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Deixar que o Senhor nos use. E, acima de tudo, irmãos, começar a pedir para o Senhor nos dar essas características. Senhor, me dá sabedoria, me dá humildade, me dá altruísmo para amar, mesmo quando está errado. Não é fácil, irmãos, mas é preciso. Me dá o espírito pacificador, que eu não venha a ser... A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que viver com a mulher rixosa é algo terrível, que melhor seria morar no deserto. Irmãos, imagina que situação é essa. Eu nunca morei no deserto, mas quando a gente anda no calor aqui do dia a dia, a gente já passa um aperto danado. Imagina você passar o calor do dia, o frio da noite, num lugar que não tem abrigo, não tem proteção, não tem é melhor do que ficar com uma mulher rixosa. Imagina a situação que é isso. Então, que a gente venha pedir para o Senhor, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, para que eu não venha ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Isso não serve só para as mulheres não, viu, irmãos? Isso também serve para homens, porque, imagina só, né? Abigail, coitada, ela não escolheu casar com Nabal, porque naquela época os casamentos eram arranjados. Ela não se apaixonou por ele, falou, vou casar com ele porque eu amo esse homem. Não, foi um casamento arranjado. E ela teve que aceitar aquilo. E ela teve que suportar aquilo. Mas, nós vendo aqui a situação, a gente vê que Abigail, ela não se deixou dominar pela situação. Ela poderia ser uma mulher triste, uma mulher mal amada, uma mulher que ficava reclamando, uma mulher baixo astral, uma mulher coitadinha, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não, ela era uma mulher para frente, autoestima, cheia de amor, uma mulher que amava os outros, uma mulher que tinha generosidade, uma mulher que tinha amor próprio, uma mulher que tinha sensatez. Era uma mulher de Deus. Ela não se deixou levar pela situação, porque muitas vezes nós vemos situações de que... Vocês podem reparar, irmãos, os casais geralmente são muito parecidos um com o outro, principalmente quando existe muitos anos de casado, né? Tanto na aparência, como no modo de ser. Parece que vão assim se tornando um só, né? Então, mas Abigail, ela não deixou isso acontecer. Ela poderia ser uma mulher subjugada, né? Vivendo ali debaixo da força do ódio, mas não, ela não se deixou contaminar pela loucura daquele homem que foi escolhido para ela. Ela foi uma mulher abençoadora, uma mulher usada pelo Senhor. Que nós possamos ter isso em nossas vidas, como foi falado a semana passada. Muitas vezes a gente não se acha digno, não se acha sábio, não se acha em condição. Se você se acha assim, comece a pedir para o Senhor sabedoria. Pedir para o Senhor, lá em Tiago fala, né? Aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, se você acha que não é capaz, fala, Senhor, me capacita, me dá condição de ser essa mulher. Eu estava ouvindo aqui as ministrações, e a irmã falou, nossa, ainda falta muito para eu ser uma mulher sábia. Ainda falta, né, como diz, né, ainda estamos em construção, eu ainda estou em construção. Hoje eu não tenho meu esposo, então eu não preciso me preocupar com vida de casado, mas eu sei que quando eu era casada, pelo que eu já ouvi aqui, eu não usava muita sabedoria, não. De vez em quando a gente extrapolava para o lado errado. Ainda precisa ser consertado? Sim, ainda preciso. O Senhor precisa trabalhar? Sim, estamos em construção constantemente. Uma hora, o Senhor, ele acaba. Quando eu permitir, o Senhor, ele vai fazer a obra. Quando eu deixar o Senhor agir, eu vou chegar à estatura de que o Senhor quer. Eu vou ser uma mulher sábia, uma mulher abençoada, uma mulher usada pelo Senhor, uma mulher de Deus. Então, que nós venhamos, irmãs, pedir para o Senhor nos dar
essa condição. Para terminar aqui a história, depois que Abigail chega e conta toda a história para Nabal, a palavra do Senhor diz assim que, depois de ter ouvido tudo, ele se amorteceu o seu coração e ficou como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Alguns estudiosos dizem que quando Abigail contou a história para Nabal, alguns dizem que ele teve um infarto, alguns dizem que ele teve um AVC, alguns dizem que pode ter sido uma congestão. Mas ele teve alguma coisa que deixou ele paralisado, diz como pedra. Ele ficou meio que em coma. Ele ficou 10 dias morto, até que o Senhor veio e, de fato, aconteceu a morte daquele homem. E depois disso, a palavra do Senhor diz que Davi, sabendo da morte de Nabal, ele chega e fala para os seus moços: vai lá e traz Abigail, porque ela vai ser minha esposa. Então, olha só, irmãos, uma mulher que foi casada com um homem totalmente fora do propósito de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que ele era da casa de Caleb. Caleb foi, como foi falado de manhã, né, um dos que era escravo, que viveu os milagres do Senhor, e foi ele e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Era um homem que conhecia as coisas de Deus. Mas, independente da descendência, isso não chegou até Nabal, né? Nabal era totalmente fora do que Caleb foi. Ele era totalmente o contrário. Mas a palavra do Senhor diz que, independente da condição, o Senhor honrou Abigail. Aquela mulher que foi subjugada pelo seu marido, com certeza, irmãos, foi uma mulher muito sábia, porque a palavra do Senhor não diz quanto tempo que ela foi casada, mas ela conseguiu ficar casada com aquele homem, até a morte dele. Então, olha só, hoje em dia, qualquer briguinha, né, qualquer falta de dinheiro, qualquer cartão que estourou o limite, já dá briga. Qualquer palavra que o homem fala que a mulher não gosta, já começa aquela confusão. E ela não, ela vivia com um homem totalmente fora da casinha, e ainda assim, ela conseguiu viver com aquele homem. Ela conseguiu ser uma mulher abençoada. Ela conseguiu ser uma mulher cheia do Senhor, né? Cheia das coisas de Deus. Porque tudo isso que eu falei aqui, vem do Senhor, irmãos. Tudo aquilo que essas qualidades que eu falei aqui de Abigail, vem do Senhor, principalmente na situação dela, né? Então, que nós possamos pedir para o Senhor: Senhor, me usa. Que apesar do ambiente em que eu vivo, que isso não venha me afetar, que isso não venha mudar a natureza do Senhor na minha vida, né? Que os problemas e as aflições que se passam neste mundo não venha mudar aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor já me proporcionou, que isso não venha me tirar da tua presença, que eu continue sendo mulher sábia, homem sábio, que eu continue sendo instrumento do Senhor na vida daqueles que precisam, porque o mundo está aí, irmãos, precisando. A palavra do Senhor diz que o Senhor está às portas, e o Senhor quer nos usar. Ele quer que nós venhamos ser pacificadores, intercessores, que levemos a palavra para que haja transformação no mundo. E é nós, meu irmão, cada um de nós temos essa função. Então, que nós possamos pedir para o Senhor nos usar grandiosamente. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor.